Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer mais um vídeo de análise de uma luta de um inscrito. Quem mandou essa luta foi o Thiago Rafael. Obrigado aí, Thiago, por postar a luta e me mandar para eu poder analisar. Porque sempre acrescenta, algumas coisas acrescentam para todo mundo, né? Quanto mais vídeos eu tiver, quanto mais análises eu fizer, mais dicas eu vou poder dar, mais formas de ajudar o faixa branca eu vou ter. E obrigado pela disponibilidade de mandar o vídeo pra mim. A primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte: essa luta o Thiago perde. Ele mandou mesmo assim. É importante que a gente analise mais as nossas derrotas do que as nossas vitórias. As nossas vitórias a gente acaba analisando só pra poder fixar, consertar um erro ou outro, mas como você ganhou a luta, normalmente não tem muita coisa pra consertar. Se você passa o carro no cara, normalmente você vai ter mais coisa a arrumar quando você perde do que quando você ganha. E analisando o estilo de luta do adversário também, ajuda você a perceber o que fez você ter dificuldade a ponto de você perder aquele combate. Então é mais importante analisar as nossas derrotas do que analisar as nossas vitórias. As nossas vitórias a gente pode passar em branco. Se não quiser analisar, nem analisa. A gente analisa só por uma questão de capricho. Obviamente, a gente gosta muito mais de ver a gente ganhando, mas as nossas derrotas a gente é obrigado a analisar. Principalmente hoje em dia, que existe... Todo mundo tem um celular com câmera, todo mundo consegue gravar com a mínima qualidade uma luta num campeonato. Pede pra uma esposa, pra um amigo, pra qualquer um aí gravar pra você. Todo mundo tem a condição de gravar uma luta, então todo mundo tem a condição de analisar os erros que está cometendo. Tá? Essa luta tem dois pontos importantes. Primeiro, eu vou fazer a análise e depois eu vou falar a dica principal desse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Ó, primeira coisa que acontece, assim, eu não entendi muito bem o que foi essa mexidinha de perna dele aqui, ó. Olha pra perna do... O de branco é o Thiago, tá? Essa mexidinha de perna dele aqui, ó. Me parece que ele quis usar, que ele quis fazer... igual o Fabrício Andrei faz nas lutas, que é basicamente isso aqui, ó. Me parece. Eu não sei se foi realmente isso, não sei se foi realmente essa jogadinha aqui, mas eu te recomendo, se foi, não fazer isso mais. Normalmente quando o cara faz isso, ele usa esse tipo de movimentação, não é sem motivo. O cara se bate ou o cara se faz algum trejeito, mas não é sem motivo esses trejeitos. Para que ele faz esses movimentos? Existe um estado, eu não sei se é um estado psicológico, existe um estado psicológico num momento de luta que se chama estado de fluidez ou flow, basicamente flow. O flow é como se você tirasse todos os pensamentos ruins da sua cabeça e tudo que você fizesse representasse 100% da sua habilidade. É como se você tirasse todas as distrações e você conseguisse entrar num estado de espírito elevado. E o estado de fluidez, normalmente, ele depende de um ritual. O ritual, ele tem que ser treinado e ele tem que ser proposital. Você não consegue copiar esse ritual de outra pessoa. Cada pessoa vai criar o seu próprio ritual. O que acontece? Aí você me pergunta, você tem um ritual? E eu digo sim. Eu tenho um ritual. Todas as vezes que eu vou lutar para que eu entre nesse estado de fluidez, entre aspas, eu tenho alguns passos que eu sigo e normalmente eu só consigo entrar nesse estado após a segunda luta. O que eu faço? Primeira coisa é tocar no kimono do adversário. Essa é a coisa mais fácil de todas, né? Tocar no kimono do adversário é muito simples. Você cumprimenta ele, assim, ó. E a outra mão, toca no kimono dele. Acabou. Tocou no kimono dele, tá ótimo. O segundo passo do meu ritual é sentir o tatame com a mão e com o pé. Quando eu sinto o tatame com a mão e com o pé, eu bato no meu corpo, assim, tipo, tapão, pá, 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 pra sentir... ativar. E eu tenho que passar da primeira luta. Quando eu passo a primeira luta, normalmente eu não aqueço pra fazer. Eu aqueço assim, aquecimento geral, mas eu não aqueço posição, tal, nem nada. E normalmente, de preferência, eu quero fazer o tempo completo da primeira luta, pra que eu canse nessa primeira luta. E aí quando eu voltar para a segunda luta, aí eu estou no estado de fluidez. Normalmente é assim, né? Normalmente não é garantido que o estado de fluidez vai entrar todas as vezes. Esse ritual não é algo que foi
proposital. Ele vai aparecendo e quando você faz o exercício de recuperação de desempenho, que é analisar vídeo, é ver o desempenho nas competições, é entender como que você evolui numa competição, você acaba chegando na conclusão de que esses rituais fazem parte. Mas aí eu te pergunto, faz diferença se você não fizer o ritual? Não faz. Simplesmente não faz. Depois que você faz a primeira luta, não tem diferença se você fez o seu ritual ou se você não fez o seu ritual. O ritual é só uma forma do seu corpo entrar na competição de uma maneira sistematizada. Vamos dizer assim. Como eu disse, cada um tem o seu. Só que tem cara que leva o ritual tão a sério que quando você interrompe o ritual dele, ele luta mal. Já ouvi histórias do cara que costumava, todas as vezes que ia lutar, dava uma volta completa no tatame. Assim que cumprimenta, não fazia nada. Mas quando entrava no tatame, cumprimentava, e aí o juiz falava valendo, ele tinha que dar uma volta completa, assim, movimentação lateral, né? Tinha que girar o tatame inteiro, aí ele lutava. E um outro cara, sabendo disso, interrompeu. Assim que ele começou a girar, ele correu pra cima e segurou no kimono. E o cara se perdeu, simplesmente ele se perdeu ali. E o outro conseguiu entrar na luta com a vantagem. O ritual não faz diferença, mas se você depender muito dele, vai fazer, com certeza vai fazer diferença. De novo, não sei se foi esse o intuito do Thiago aqui, nesse momento. Mas, se foi, não faça novamente. O seu ritual vai aparecer quando você lutar mais de 20 competições por ano. Quando você lutar mais de 100 competições na sua vida. Quando você fizer isso, quando você lutar tudo isso, o seu ritual vai aparecer. Pode ser ouvir música, pode ser usar a mesma cueca, pode ser usar o mesmo kimono, pode ser amarrar a faixa de um jeito, pode ser cumprimentar o juiz de um jeito, pode ser pegar no kimono do cara de um jeito, não importa, ele vai aparecer. Se foi, ótimo. Se não foi, foi um bom motivo para que eu contasse uma historinha, né? Vamos continuar a luta, que é o que importa. Isso. Aqui, ó. Vamos voltar um passo para trás e vamos ver esse momento da estourada. Repara que quando estoura, os dois ficam com as mãos aqui, ó, para baixo, certo? Isso aqui não deve acontecer nunca. Sempre quando a pegada for estourada, as suas mãos não podem estar soltas. Você vai ter que estar com as mãos já para frente, apontando pro adversário aqui a palma da mão e de preferência com os seus dedos abertinhos, bonitinhos aqui, já esperando o cara vir. Porque se esse cara aqui, ó, ele vem correndo e entra na baiana, você tem que estar com o braço erguido para poder fazer a posição. Óbvio, eles estão aqui, ó, 2 metros de distância. Parece longe, mas isso aqui é 2 passos, cara. 2 passos que dá para frente já faz toda a diferença. No caso, aqui não aconteceu nada, né? Mas se ao mesmo tempo que o Thiago tivesse dado um passo para frente, esse cara tivesse dado um passo para frente, eles já estariam colados um no outro. Então você não pode abaixar as suas mãos, nem que seja por um capricho, alguma coisa assim de, eu tô concentrado, tô olhando, ele tá focado aqui, tá focado, olhando pro ele, e ele também tá focado, olhando pro outro. Só que as mãos têm que estar levantadas, olha como já tá perto. Deu uma voltinha, era 2 metros, agora tá 1 metro. Como é que você quer 1 metro? Um tatame mede 1 metro, tá? Uma placa de tatame mede 1 metro. Então já tá 1 metro de distância um do outro. Aqui, para ele voar na perna, é 2. Então, tomem cuidado. As mãos sempre têm que estar levantadas. Olha lá, ó. De novo. Olha como, pelas mãos estarem abaixadas, como o Thiago consegue pegar no kimono dele com muita facilidade. Olha lá, ó. A mão tá abaixada. O Thiago simplesmente, a mão abaixada, ó. Simplesmente estica o braço, olha lá. E pega no kimono. Obviamente não aconteceu nada. Mas se o Thiago tivesse espertinho aqui, ele jogava o cara de cabeça no chão e acabava a luta. Acabava assim, né? Entre aspas. Ele já estaria numa vantagem muito grande no caso. Isso.
Ó, isso foi certo. O que ele fez? Preste atenção na base. Ele tá com a perna, a mão esquerda na frente. E aí ele deixa a perna, mão esquerda na gola. E deixa a perna direita à frente. Isso é errado. Desse jeito fica, você tá sem base nenhuma, tá? Você tá esticando o seu corpo pra frente de um lado que o cara, se o cara puxar, você perde a base porque você não tem esse passo. O cara sempre, quando você tá dando esse braço pra ele, ou seja, esse braço tá lá na gola dele, e você tá com esse pé lá atrás, você sempre tem espaço pra dar um passo. Agora, se essa perna tiver à frente e o cara puxar você, a perna que tá de base, então você nunca vai dar o passo. Nesse caso, o Thiago, ele tava na base errada, e aí ele inverte a base, ó. Olha como ele bota a base na frente. Aqui não tem como ele ser jogado, certo? Não tem como. Não tem como esse cara aqui entrar qualquer coisa nele. Ah, mas ele não pode entrar a baiana que tá aqui na perna da frente? Pode, ele pode muito bem entrar a baiana. Só que não vai ser uma baiana eficaz. Não, ele não vai conseguir entrar lá no fundo do Thiago, tá? Mas, em contrapartida, eu falando tudo isso, o Thiago estando certo, o cara vai derrubar o Thiago agora, ó. Presta atenção. O cara entra na frente e o cara já entra lá embaixo na... pegou e derrubou. Por que que isso aconteceu, meu Senhor Jesus Cristo? Ele não estava na base correta? Ele estava na base correta. Mas repara como o Thiago fica arrumando a pegada. Todo o tempo ele fica arrumando a pegada. Olha lá, ó. Ele larga, ele pega em cima. Ele larga, pega embaixo. Ele larga, pega em cima. Quando ele larga a mão esquerda da gola, o cara simplesmente... Eu vou ter que botar em câmera lenta porque esse cara entra na frente e vai dar uma... Ele larga, pega em cima. Ele larga, pega embaixo. Repara que quando ele larga essa mão aqui, ó, olha como essa mão sai. Olha lá. Saiu pra pegar em cima. Por um segundinho deu pra ver. E o cara simplesmente larga. E aí ele não tá pegando em nada no kimono. Lembra que a mão tava na gola? Se a mão tivesse na gola, ele não teria conseguido pegar essa baiana. E aí, ao mesmo tempo que ele toma a baiana, ele tenta fazer o sumigaeshi, né? Ele tenta fazer o balão, enfiar esse pé e jogar o cara por cima dele. Ótimo, ótima tentativa, mas quando você vai fazer isso aqui, você tem que parar o cara. Ou seja, a sua perna de base, ela tem que estar aqui primeiro, ó, fazendo o apoio. Quando o cara parar o movimento, porque no caso aqui o cara ainda está se movimentando, aí você vai pular essa perna direita daqui desse ponto até esse ponto aqui. E aí você vai usar o movimento dele que está aqui na perna para arremessar ele lá longe. Então, tá vendo? Aqui seria a base. Nesse momento, ele teria que fixar essa perna lá em cima e segurar o cara. Ele não poderia deitar. Só que ele pula, tá vendo? Olha como ele aceita a pegada e aí ele acaba pulando e o cara já cai em cima dele. Foi uma tentativa infeliz, mas ele não tá de todo errado, sabe? Ele pode ter visto isso e pode não ter treinado, mas ele não tá de todo mal. Em contrapartida, tá vendo aqui a mãozinha dele aqui, ó, empurrando? Tá semi-correto. O que ele não pode deixar fazer é essa mão aqui, ó. Tá vendo que essa mão aqui, quando ele cai... Tá vendo que ele cai com a mão por dentro? A mão dele tá aqui, ó. Bonitinha por dentro. Essa mão tem que permanecer aqui por dentro. Olha lá, ó. Teria que ficar assim. Quando tá assim, repara que tem um espaço. Repara que tem um espaço bem aqui, ó. Tá vendo? Um espaço bem aqui. Esse seria o espaço pro Rafael tirar o quadril daqui, jogar o quadril lá para aquele lado e aí recuar esse joelho nesse buraco que tá aqui embaixo. Como ele deixa o cara tirar a mão daqui e abraçar a cabeça, olha lá, ó. Automaticamente o espaço que existia some. Olha lá, quando abraça a cabeça, o espaço que existia some. E aí ele fica empurrando. Um detalhe que o cara não faz, que eu disse no vídeo de passagem de guarda, é fazer o Thiago olhar pra lá. E o cara não faz. E aí o Thiago fica querendo pegar essa perna dele aqui e sempre voltar. Essa mão aqui, ó, tá vendo essa mãozinha abraçando ele aqui, ó? Essa mão tinha que estar na frente do rosto.
Aí você fala, nossa, professor, quantos detalhes, você está falando há muitos minutos já, 22 minutos de vídeo bruto, você está falando e não passou nem um minuto de luta? Sim, mas era isso que eu queria falar agora. Eu tô falando, mas o que eu tô falando aqui não é nada demais. Repara aqui, ó, presta atenção no que o professor dele vai falar. Lembra essa mãozinha que eu falei aqui, ó, que tem que estar na frente do rosto? Repara o que o professor dele vai falar. Bora, Thiago, sai daí, Thiago, sai daí, Thiago! Empurra, vai escrevendo, Thiago! Empurra, empurra. E aí o que ele faz? Ele empurra embaixo do corpo. Ele não empurra em cima do corpo. Ó, o braço em cima ainda. É essa aí, Thiago, é essa aí, vai! Vai, Thiago! Empurra o rosto dele, Thiago! Empurra o rosto dele, Thiago. Empurra o rosto dele. Obviamente, estou pausando a luta. Eu já vi essa luta antes. E, obviamente, o professor dele demorou um pouco para ver qual que era o erro, identificar o erro ali na hora, entendeu? Mas, você vê que eu tô falando, que eu já falei em outros vídeos, esse negócio de abraçar em cima. Todo professor sabe. Todo cara sabe e ele tá falando. E o professor dele está falando para ele. Só que qual que é o problema? Ele não ouve. E como ele não ouve, abre espaço pro cara fazer outras coisas. Obviamente, o cara tenta avançar aqui, né? Ele tenta subir e aí o Thiago consegue ir pra sair. E aí, ó, é um ponto, assim, ó. Eu conversei brevemente com o Thiago no Instagram e ele falou que ele se sentiu... que ele não sentiu que o cara era muito melhor do que ele, apesar dele ter tomado um amasso, mas ele sentiu que ele não tinha força pra atacar. Não tinha força pra atacar. E aqui dá pra gente ver claramente a reclamação dele, ó. Ele sai de baixo, ele pega na perna, e aí ele não consegue continuar. Antes dele conseguir continuar, o cara bota a cabeça dele no chão e vira pras costas. Isso daqui é um problema que acontece muito com faixa branca, porque o faixa branca ainda não tem condicionamento físico para aguentar muitas lutas no auge da sua força. Isso se resolve, basicamente, eu achei que a dica que eu teria que dar para ele, com ele me reclamando, era ele treinar a posição. Mas claramente ele sabe o que ele tá fazendo aqui. Ele tem noção das posições. O que falta para ele é condicionamento físico. É correr, é fazer musculação, é fazer crossfit, é fazer calistenia, é fazer natação, fazer surf. O raio que o parta. O que você quiser, o que você desejar, escalada, hipismo, sei lá. Você tem que fazer alguma coisa além do jiu-jitsu para preparar o seu corpo para esse tipo de estímulo. Esse estímulo que a gente dá no campeonato, o maior esforço que você faz na sua vida. O campeonato não é igual você subir as compras de mercado na sua casa. Não é igual você treinar na academia. É um negócio muito estressante pro seu corpo e pra sua cabeça. Então você tem que preparar o seu corpo e a sua cabeça para ir na competição. Ele não conseguiu atacar, não porque ele não sabia a posição, porque ele sabia, ele fez. Faltou força, faltou condicionamento. Então eu recomendo para você começar a musculação e um programa de condicionamento físico. A musculação para fortalecer e o programa de condicionamento físico para melhorar esse gás. Você só não tirou o cara de cima de você aqui porque faltou gás, tá? E aí o cara moscou, tentou ser ganancioso. O problema do ser humano sempre é a ganância. Tentou pegar as costas aqui e aí ele não conseguiu estabilizar. Uma dica pro cara de preto aqui, ó. Nesse caso, como ele tá com a gola cruzada já, essas costas está pega. Não foi pega por quê? Porque ele não saiu quadril. Esse gancho tá enfiado demais e esse gancho tá enfiado de menos. Ele tem que tirar um pouco desse gancho para entregar pro outro lado. É igual um cobertorzinho curto. Se você cobre os pés, descobre a cabeça. Você cobre a cabeça, descobre os pés. Então, no caso das costas, é isso. Se um gancho tá longo demais, o outro gancho fica curto demais. E você não consegue estabilizar a posição, tá? Olha lá, o gancho curto demais, ele não conseguiu estabilizar. Obviamente, o juiz não deu os pontos. Mas é só uma vantagem. E aí, Thiaguito em cima. De novo,
Cadê o ombro na cara fazendo ele lá pra lá? E eu não vou tirar de novo. E você acha que, sou eu que tô falando, eu que inventei o ombro na cara no jiu-jitsu. Vou te provar que não, gafanhoto. O que o professor dele falou? Abraça a cabeça dele. Tem que abraçar a cabeça dele. Tem que fazer ele olhar pro outro lado. Se você não fizer ele olhar pro outro lado, fica muito difícil de você passar. Tá vendo que ele tá falando? Monta, Thiago, monta. Por que ele tá falando monta? Porque o cara não tá empurrando. O cara tá puxando o Thiago pra cima. O que ele tem que fazer? É só pisar a perna esquerda e montar. Do jeito que o professor dele tá falando. Aí ele vê que o Thiago não vai fazer o que ele tá mandando. E o cara já deitou. Não adianta mais querer montar. Tinha que ser montar na hora que o cara tava puxando. E aí ele volta, abraça a cabeça dele. E o Thiago não abraça. Muitas vezes o que você precisa para melhorar, para poder vencer a luta, o seu professor tá falando do ladinho de fora. Olha lá, ele não abraça, o cara continua gritando, abraça a cabeça, abraça a cabeça, abraça a cabeça. Eu tirei o som, obviamente, para eu poder falar em cima do vídeo. Mas o Thiago, milagrosamente, pisa o pé no chão e escapa o joelho. Porque o cara absolutamente não sabe nada de meia guarda. Mas em contrapartida, meu querido amigo Thiago não consegue estabilizar os 100 kg. Porque o cara deve ser forte que só a desgraça. O cara também é pesado, né? Também tem 100 kg. E como foi uma posição não definida e acabou fora do tatame, o juiz... Claro, o juiz podia ter deixado correr mais um pouco pro Thiago ganhar os pontinhos, né? Não vou dizer que o juiz foi tendencioso, mas ele poderia ter deixado a luta correr mais um pouco, mesmo que fosse lá no outro tatame, porque o outro juiz protege os atletas aqui que estão rolando lá, e levantar. Mas, como eu não sei qual que é a recomendação do árbitro no Campeonato Paraibano, pode ser que, pela área de segurança, ser um tatame só, esse amarelo ser um tatame só, quando normalmente é 3, a recomendação é se invadir o outro tatame para a luta e aí dar a vantagem para quem estava atacando. E aí o juiz manda voltar a luta em pé porque não tinha posição definida. E aí, ó, o que acontece? O Thiago ficou emocionado que ele tomou a queda. A queda que o cara te deu não foi porque o cara é bom de queda. A queda que o cara deu ela foi circunstancial. No momento que você estava trocando a pegada e o cara conseguiu entrar ao mesmo tempo. Qual que é a diferença de um cara que é bom de queda e um cara que te quedou pela circunstância? A diferença só é que não vai repicar. Você não precisa se preocupar, você não precisa chamar na guarda, você não precisa... Você pode tentar de novo. Entendeu? Como é que você vai saber se a queda foi circunstancial ou se a queda foi proposital? Pela força da queda que você teve e pelo que o seu professor está falando do lado de fora. Nesse caso não deu nem tempo do professor falar nada porque ele já chamou na guarda. Mas se o professor tivesse falado, troca de pé, troca em queda, ele com certeza... já teria percebido, se ele estivesse falando isso, com certeza ele já teria percebido de que foi uma queda circunstancial e que ele pode trocar a queda novamente e não que o cara é bom. Agora, se o professor tá desesperado lá de fora, falando, pelo amor de Deus, chama na guarda, chama na guarda, chama na guarda. Isso significa o quê? Significa que a queda não foi circunstancial. O seu professor sabe que esse cara é bom de queda, às vezes ele é faixa preta de judô, às vezes ele é do wrestling. E o seu professor, sabendo disso, não quer que você tome um quedão. Às vezes isso acontece, o professor descobre isso no meio da luta. Tá o cara lá do lado, lá o professor, gritando pro maluco que tá dentro da academia, quer dar ele, não sei o que, blá blá blá, arregaça. E aí chega um cara do lado e fala assim, esse maluco me queda direto no treino, sei lá. O professor percebe, o professor tá do lado de fora e ele percebe que o cara é bom de queda. Então ele vai te avisar, chama na guarda, é pra chamar na guarda. Se a queda for circunstancial, não precisa se preocupar. Qual que é o problema do pesado chama na guarda? No caso do super pesado chama na guarda. O problema é que quando você chama na guarda sem necessariamente treinar guarda, fica bastante difícil de você fazer qualquer coisa. Aqui o professor dele tá gritando,
omoplata, omoplata, puxa o braço dele, tomba ele, desequilibra ele. E dá pra ver que o professor sabe que ele passou isso pro Thiago. Mas o Thiago não consegue assimilar Lé com Cré. Ele não quer dizer que ele não sabe do que o professor tá falando. Tipo, ele sabe o que é a omoplata, tanto que ele fica tentando puxar o braço lá. Mas ele não consegue executar a omoplata numa maneira, vamos dizer assim, da maneira apropriada para impedir colocar. Agora aqui, ó, esse estrangulamentinho aqui é um dos meus preferidos. Vamos colocar lá. E esse é um ponto importante da guarda fechada que você tem que aprender. Você é obrigado a aprender isso. Que salva vidas. A sua vida, na verdade. O cara repôs a guarda. Bonitinho. Aí ele bota uma mão dentro. A altura dessa primeira mão não importa. O que vai importar é a segunda mão. Se essa mão tá um pouco mais baixa, a segunda tem que entrar um pouco mais funda. Certo? Se essa aqui entrar um pouco mais funda, essa entra um pouco mais baixo. Só que, quando você quer pegar 2 mãos por dentro, 4 dedos por dentro e 4 dedos por dentro na mesma direção, não assim, né? Uma virada para dentro e uma virada para fora, essa mão entra e a outra vem por debaixo, porque essa aqui vai abrir o espaço e entra por debaixo. Aí você pega no kimono liso. Agora, se você quer pegar por cima, essa mão entra, puxa ele para você, aí a mão vem por cima. Não vai vir 4 dedos assim e 4 dedos assim por cima, entendeu? Então, se essa mão vem por cima, você entra e vem por cima, puxando ele. Se essa mão vai vir por baixo, vai entrar lá dentro da gola também, igualzinho essa, você levanta ele e aí você entra lá embaixo e aí, crau, tá? Dá uma estudadinha nesse estrangulamento que é bastante importante, porque isso daqui, cara, finaliza. O cara deixou o cara encaixar aqui, ó. Como que ele deixou encaixar? Se esse estrangulamento tivesse encaixado, ficaria quase impossível do cara tirar. Mas como tá bem mal feito, o cara tira com uma mão só. Tá? E aí é breve, né? Isso é uma coisa breve que acontece. E aqui de novo, o professor ainda tá gritando: omoplata, omoplata, faz omoplata. E aí acho que até quem tá filmando grita também: faz omoplata, Thiago, não sei o que. Mas não adianta, o Thiago não consegue. Nesse caso, aqui, nesse momento em especial, quando você não consegue raspar o cara e o cara não tá tentando passar porque ele tá ganhando, o que você tem pra fazer é levantar. Quando eu vi isso aqui, eu achei que ele fosse levantar. Mas ele não levantou. O que você tem que fazer? Faz exatamente isso que ele fez. Exatamente isso que ele fez. Faz um remador nessa direção. E aí faz a levantada técnica e corre pra cima do cara. O cara, tá vendo que o pezinho do cara tá morto aqui? Tá vendo esse pezinho aqui, ó? Tá morto. O que significa um pé morto? Já expliquei. Um pé que o dedão não tá fixado no chão. Um pé que tá Um pé que tá assim é um pé morto. Um pé que tá assim é um pé vivo. Certo? Deu pra entender, né, meu desenho? Como o pé do cara tá morto, se ele tivesse feito a levantada técnica aqui, ele teria conseguido raspar o cara. E aí o cara, obviamente, espertinho, tá só segurando, olhando o placar. Provavelmente o professor dele já tá gritando ali: segura, tá acabando, 30 segundos, sei lá, 1 minuto. Tá acabando, faixa branca é 5 minutos, é muito pouco tempo. Nesse momento é ideal que você afaste e levante. Não tá acontecendo. Olha lá, ó. Agora, tá vendo? Ó? Ele levantou na posição certinha, perfeita. Ó. Levantada técnica e corre pra cima. Pisa aquele pé lá no chão e levanta esse pé pra cá, ó. Só correr pra cima. Quando você não consegue raspar, você tem que chamar a guarda e levantar. E correr pra cima do cara. Né? Aí tenta estrangular. E... acabou a luta. Foi uma luta muito boa. Foi uma luta boa, foi uma luta ótima. Foi uma luta bem movimentada, inclusive pra faixa branca. Eu falei pra caramba.
porque tinha bastante coisa pra se falar. Mas eu acho que o Thiago, ele faltou físico e um pouco de guarda. Não faltou muito mais do que isso. Mas dá pra perceber que ele trabalha mais por cima. Então, ele tem que treinar derrubar, que foi o que ele mesmo me falou na conversa que a gente teve. Tem que treinar derrubar e tem que treinar o físico pra conseguir atacar. Não tem jeito. Quando você é pesado, você não tem opção. Você tem que derrubar. Você tem que saber derrubar pelo menos uma queda. Você tem que saber pelo menos não cair. No pior dos casos, você tem que saber pelo menos não cair. Eu acho que isso é importante para que você não se precipite, não chame na guarda sem querer chamar na guarda. E, beleza, você quer chamar na guarda? Ótimo, você chame na guarda, porém, você tenha em mente que você tem que levantar a qualquer momento. Você tem que ficar de pé, tem que ficar de pé, tem que ficar de pé. E aí você acaba ficando de pé e raspando o cara. De uma vez, eu já falei aqui, você não pode ser ruim nos dois. Você não pode ser ruim de guarda e de queda. Você tem que ser ou só ruim de guarda ou só ruim de queda. Ser ruim nos dois não dá. Beleza? Então é isso. Obrigado pra quem assistiu até o final. Tamo junto. Se inscreve no canal. Os